Deus, na sua infinita sabedoria, Ele projetou que cada pessoa fosse gerada no ventre de uma mãe, para que durante esse tempo de gestação, Deus fosse trabalhando nas emoções dessa mãe, para amar, cuidar, nutrir. Por isso que depois do amor de Deus, que é um amor incomparável, aí nós ouvimos falar do amor de mãe, que é o amor que, citado depois do amor de Deus, como o maior amor que existe. E aí a Bíblia chega a dizer: pode uma mãe esquecer do filho que ela amamentou em seu seio, de modo que ela não se compadeça do filho do seu ventre? Aí o Senhor diz: ainda que essa se esquecesse, todavia eu não me esquecerei de ti. O Senhor está dizendo assim: olha, eu não esqueço de você, o meu amor é o maior. Mas para chegar a citar isso, o Senhor diz assim: pode uma mãe, e Ele vai citar a mãe como referência de amor. Então realmente o amor de mãe é um dos maiores amores que existe, é o maior amor na terra, podemos dizer assim. Vamos lá, Evangelho de João, capítulo 6. Se você olhar o capítulo 6, o início do capítulo, o povo estava ouvindo a palavra de Deus e o povo foi alimentado. Jesus alimenta uma multidão de quase 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Depois, a partir do versículo 16, Jesus diz para os discípulos atravessarem para o outro lado. E a partir do versículo 22, é onde nós vamos ler, do 22 ao 27, a multidão vai atrás de Jesus, e Jesus cita o motivo pelo qual essa multidão foi atrás de Jesus. Vamos lá. A palavra de Deus diz assim: no dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar percebeu que aí havia um único barco e que Jesus não embarcara nele com os discípulos, mas que estes haviam partido sós. Então outros barcos chegaram de Tiberíades, perto do lugar em que comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Percebendo a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e foram para Cafarnaum à procura de Jesus. Encontrando-o do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Respondeu Jesus: em verdade vos digo que me buscais não pelos sinais miraculosos que vistes, mas porque comestes do pão e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Porque Deus, o Pai, o marcou com o seu selo. Muito bem, queridos. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra, pedimos, Espírito Santo, fala no nosso coração. Nós queremos, Senhor, te ouvir, queremos ser ministrados pela Tua palavra, queremos, Senhor, ser tocados pelo Senhor. Que essa palavra produza, Senhor, mudanças em nossa vida. Pai, em nome de Jesus, nos ajude a entender a Tua vontade, entender o Teu propósito. Nos ajude, Senhor, a vivermos não apenas com base naquilo que nós podemos receber do Senhor, mas vivermos, Senhor, com o nosso coração, de maneira que possamos ser gratos a Ti, entendermos que o nosso amor por Ti, Senhor, não pode depender de que o Senhor nos dê benefícios. Nós pedimos a Tua graça, Pai, a Tua bênção, a Tua misericórdia. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, amados. Irmãos, esse texto de João fala quando o povo foi alimentado, quando o povo foi
Irmãos, antes, já que eu estou começando agora, nós vamos orar pela vida da irmã Cléia. Você pode ficar de pé? Ela foi agora para o posto de saúde. Vamos ficar de pé e vamos orar por ela? Vamos orar pela saúde dela. Eu queria que você erguesse sua mão na direção do posto de saúde. A Bíblia diz que o Senhor não é somente o Deus de perto, também o Deus de longe. O Senhor não tem fronteira, não tem barreira. Né? Cléia estava muito bem ontem, estávamos num evento em Barreiras. E eu não sei direito o que houve, mas nós vamos orar para que o Senhor intervenha e traga restauração, traga cura sobre ela. Pai, nós estamos diante do Senhor, nós estamos em Tua presença, Pai, e nós unimos a nossa fé, Pai, crendo que quando nós clamamos a Ti, quando nos unimos, Senhor, em fé aqui na terra, Pai, o Senhor derrama Teu favor, a Tua graça do céu, e nós Te apresentamos a vida da Tua filha diante do Senhor. Pedimos um toque do Senhor sobre a vida da Tua filha, um toque de restauração, de cura, Pai, em nome de Jesus. Que a Tua filha seja visitada pelo Teu poder, Pai, que os médicos sejam apenas instrumento nas mãos do Senhor. Que a equipe, Senhor, de saúde que venha atendê-la, seja apenas um instrumento, Pai, nas Tuas mãos. Que ela seja cuidada pelo Senhor, que ela seja restaurada pelo poder do Senhor. Nós declaramos a Tua bênção, Pai, o Teu toque, a Tua cura, o Teu alívio, Senhor. Pai, em nome de Jesus, vem com a Tua mão poderosa sobre a Tua filha. Nós declaramos restauração, nós declaramos cura, em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido, pode sentar. Se alguém puder pegar uma água para mim ali, por favor, eu agradeço. Vamos lá. Nós vivemos dias, irmãos, em que muitos querem aquilo que Jesus pode oferecer. E a Bíblia fala desse texto, quando a multidão recebe o milagre da multiplicação dos pães, apenas 5 pães e 2 peixinhos, foi suficiente para alimentar 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Irmão, se fosse 1.000 já era muito, se fosse 100 pessoas já era muito, mas imagine talvez mais de 10.000 pessoas. Ficou muito claro, muito notório que foi um milagre. Essa multiplicação de pães foi um milagre, tanto que 5 pães e 2 peixes, depois apenas o que sobrou deu para encher 12 cestos cheios. Então, alguém poderia dizer, não, os pães deviam ser grandes, cada um pegou um pedacinho. Não, a Bíblia diz que todos se fartaram, comeram bastante, estavam satisfeitos, e sobrou 12 cestos cheios. Os cestos não tinham um pouquinho de pão dentro, estavam cheios. Então houve um milagre da multiplicação dos pães. As pessoas ficaram fartas, satisfeitas, e eu já fiquei pensando, irmãos, assim, que gosto devia ter esse pão que foi multiplicado por Jesus, o pão do milagre. Obrigado. O pão do milagre. Irmão, deve ter sido muito bom esse pão, porque o povo foi atrás de Jesus. Jesus despede a multidão, manda seus discípulos saírem no barco. Eles não sabiam para onde Jesus tinha ido, depois foram procurar Jesus. O barco não está aqui, Jesus não foi naquele barco que foi, os discípulos não voltaram para buscar Jesus, e cadê que os discípulos estão aqui? Vamos atrás dele. Quero perguntar, você já teve a sensação de que alguém procurou você só porque precisava daquilo que você tinha para oferecer? Eu acho que já pode ter acontecido isso com você. O que você sentiu quando alguém procura você apenas por algo que você possa oferecer? Não por causa da sua companhia, não por causa da sua pessoa, mas por causa daquilo que você pode oferecer. O que você sentiu? A multidão vai até Jesus e eles pegam um barco, irmãos, atravessam para o outro lado, e quando eles encontram Jesus, mestre, que bom encontrar o Senhor, que alegria, Senhor, te ver, que coisa boa. E Jesus, irmão, sincero, como sempre foi, Jesus, eu sei por que vocês estão aqui.
Ah, mestre, a gente ama o Senhor, é muito bom te ouvir. Ninguém engana Jesus. Ninguém pode enganar Jesus. Aí Jesus fala assim: eu sei por que vocês vieram. Não foi por causa dos sinais que vocês viram. Não foi porque vocês imaginam que eu sou o Messias. Vocês vieram porque vocês comeram no pão e ficaram satisfeitos. Vocês vieram aqui atrás de benefício. Vocês me procuram por causa daquilo que eu fiz por vocês. E vocês querem mais pão. Vocês ficaram satisfeitos e se afastaram um pouco de mim. Mas a fome voltou. Quando a fome voltou, vocês querem o pão fácil de novo. E aí vocês me procuram. Esse é um amor, não sei se nem podemos chamar de amor. Mas nós temos que pensar que o amor verdadeiro ele é demonstrado quando não há benefício nenhum, quando não há recompensa, quando não há pão, quando não há milagre, quando não há cura. E as pessoas procuram Jesus e elas querem o quê? Elas querem cura, querem portas abertas, querem vitória financeira, querem livramento, querem conquistas, querem bênçãos que o Senhor tem. Como eu aprendi o Evangelho, eu acho estranho quando alguém evangeliza e diz assim: olha, vamos no culto buscar a sua bênção. E qual é o culto mais cheio da igreja? Culto da vitória. O culto da chave que abre qualquer porta. O culto da bênção. É esse que... Aí o povo canta aquela música, né? Jacó segurou o anjo e não deixou subir. E aí, eu não vou deixar o Senhor ir enquanto não me abençoar. O que essa música quer dizer? Quando o Senhor me abençoar, eu fico muito satisfeito com a bênção. Pode ir. A bênção para mim é suficiente. O meu interesse, o meu desejo é receber aquilo que o Senhor pode fazer por mim. Eu estou muito interessado na bênção. Eu quero o pão, eu quero o milagre, eu quero a cura, eu quero o alimento de graça. Mas e quando não tem isso para oferecer? Enquanto o pão multiplica, irmão, aí tem multidão. Quando há fartura, tem muita gente lá para usufruir dessa fartura. Enquanto o milagre acontece, todos estão presentes, curiosos, para ver o milagre acontecer. Enquanto a bênção cai, todos estão lá, desejando essa bênção. Mas, e quando parece apenas o silêncio? Quando você ora e não vê resposta. Quando você quer o favor de Deus e não entende porque ele não acontece. E quando a oração demora de ser respondida, e quando Jesus, aos olhos humanos, parece que está sem poder. Senhor, o Senhor não se importa conosco? No Calvário aconteceu isso. Jesus estava morto, estava pregado, ferido, sepultado. Cadê a multidão? A multidão sumiu. Aqueles que gritavam Hosana, aquele que vem no nome do Senhor, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Cadê aquela multidão? Os interesseiros desapareceram. E às vezes, olha bem para mim, às vezes, Deus espera para derramar o seu favor sobre a vida de alguém, para ver o amor revelado dessa pessoa. Se a bênção estiver chegando, você vai continuar com ele. Mas e quando a bênção não vier? Quando o milagre acontece, quando a bênção vem, ok, está tudo certo. Mas e quando a bênção não vem? Hoje eu quero falar um pouco diferente, né?
As crianças amam suas mães, os adolescentes, os jovens, os adultos amam suas mães. Hoje é dia das mães, né? Que alegria celebrar as mães no dia das mães. Mas e quando a sua mãe já não for útil para você? Você vai ligar para ela uma vez por ano, no dia das mães? Você ama a sua mãe porque ela cuida de você, porque ela te abençoa, ou por quem ela é? Você ama a sua mãe pela representatividade que ela é? Quando ela decepciona você, você continua amando sua mãe? Vamos pensar que tipo de amor nós temos. Eu já vi histórias de homens que amavam suas esposas, até a esposa chegar numa idade e ele achar que eu precisava de uma mais nova. Que a esposa já não atendia. Aí fica um velho, casado com uma menina nova, ou juntado às vezes. Cadê o amor? Eu já vi histórias de mulheres que amaram seus maridos enquanto os maridos tinham o que oferecer. Depois que o marido não tinha o que oferecer, esse homem não está tendo tanto proveito para mim. Mas também já vi o contrário. Eu já vi mulheres que o marido ficou completamente cego e já era bem de idade, e o conselho de pessoas para a mulher que era mais nova, dizia: olha, você precisa seguir sua vida. E ela cuidou do marido até enquanto eu soube, enquanto ele teve vida. Ela cuidou do marido. O marido não tinha o que oferecer. Eu já vi história de ambos os lados, mas eu quero que você pense no seu amor por Jesus, se ele vai além daquilo que Jesus pode fazer por você. E diferente do que eu costumo fazer, eu quero ler hoje alguns textos para que você pense junto comigo. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, volta um pouquinho, abre em Lucas capítulo 23, versículos de 50 a 56. Fala de um homem que eu admiro muito, e a Bíblia fala muito pouco desse homem, mas pela atitude que ele teve. Um homem chamado José de Arimateia. A multidão ovacionava atrás de Jesus. Havia o povo sempre desejoso de ver milagre, de tocar em Jesus. Se eu apenas tocar nas suas vestes, eu serei curado. O povo ia atrás de Jesus. E quando Jesus vai entrando montado num jumentinho na cidade, o povo, irmão, estava alvoroçado. O povo jogava suas roupas no chão para que Jesus passasse por cima. Jogavam folhas no chão. Eles gritavam. Os discípulos estiveram sempre com Jesus. No momento de uma palavra dura, Jesus diz assim: eu não falo apenas coisas que sejam agradáveis, eu falo a mensagem que você precisa ouvir. E quando ele prega uma mensagem dura, a multidão vai embora. E Jesus fala para os seus 12: vocês também querem ir embora? O amor de vocês suporta mais do que isso? Vocês me amam de verdade? Eu quero pensar junto com você sobre José de Arimateia. Veja Lucas 23, verso 50. Ora, havia um homem chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo, o qual não tinha consentimento no conselho e nos atos dos outros. Olha só, ele não participou dessa traição a respeito de Jesus. Ele era da cidade de Arimateia, na Judeia, e esperava o reino de Deus. Chegando ele a Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus. Então tirou o corpo do madeiro. Irmãos, eu espero que você já esteja entendendo o que eu quero dizer. Aquele homem não foi atrás de Jesus por um milagre.
um corpo todo ensanguentado, pendurado no madeiro. Quem agora ia declarar amor a Jesus? Quem agora ia se ocupar de Jesus? Os discípulos estavam com medo dos romanos. Quem iria? Olha o que o texto diz. Verso 53, eu vou repetir o começo. Então tirou o corpo de Jesus do madeiro, envolveu-o num lençol e pô-lo num sepulcro cavado numa rocha, onde ninguém ainda havia sido sepultado. Ora, era o dia da preparação, e ia começar o sábado. As mulheres tinham vindo com ele da Galiléia, seguiram a José, e viram o sepulcro, e como o corpo fora ali depositado. Então voltaram e prepararam especiarias e unguento, e no sábado repousaram conforme o mandamento daquela época. José era um homem importante, era membro do conselho. Quando ele pede o corpo de Jesus, ele estava se arriscando. Ele foi atrás de um corpo apenas. E ele não foi lá para receber benefício nenhum. Ele poderia perder sua reputação, o seu lugar no conselho. Ele poderia ser taxado como um seguidor de Jesus. Ele poderia perder sua influência, seu respeito. Mas ele abre mão de tudo isso. Ele não pensou no custo. Ele pediu o corpo de Jesus. Enquanto muitos queriam sentar à mesa com Jesus vivo, José de Arimateia quis o corpo de Jesus sem vida. É um amor que não espera recompensa. É um amor que ama a despeito do que o outro pode fazer por você. Porque ele não foi lá porque Jesus podia fazer alguma coisa por ele. Ele foi lá porque ele queria prestar um serviço para Deus. E ele realmente seguia Jesus, porque lá no Evangelho de João, capítulo 19, diz que ele seguia Jesus, ele era discípulo de Jesus, ainda que ele tinha medo de se manifestar. E agora quando Jesus morre, ele vence esse medo, e ele vai lá e pede o corpo de Jesus. Como Pilatos podia receber isso? Pilatos podia não receber esse pedido muito bem, mas ele arriscou-se. Esse é um amor que ama sem esperar nenhuma recompensa, sem esperar nada em troca. A gente que serve a Jesus enquanto está tudo bem, enquanto a sua imagem fica boa. Tem gente que tem medo de declarar Jesus, porque fica envergonhado do que podem pensar a respeito dele. Mas quem ama de verdade, permanece quando vai custar caro para você também. O seu amor por Jesus é enquanto Jesus pode fazer alguma coisa por você, ou você ama Jesus quando Ele decepciona você? João Batista estava preso, e Jesus não fez nada para libertá-lo da cadeia. João Batista começou a duvidar de Jesus, e Jesus disse lá em Lucas 7, bem-aventurado aquele que não se escandalizar em mim. Enquanto está sendo recompensado, enquanto há uma esperança, e quando Jesus não responde? Nós ouvimos muito esse final de semana sobre Marta e Maria. Você ama Jesus quando Ele está presente na ceia com você? Você ama Jesus porque Ele tem poder para curar seu irmão? Mas se você ama Jesus quando Ele deixa seu irmão morrer, e Ele poderia fazer alguma coisa? 4 dias de morto. Você continua amando Jesus? Ainda que você esteja aborrecido, chateado, você continua amando Jesus? Ou você amava Jesus enquanto Ele podia fazer alguma coisa por você? O amor verdadeiro continua, mesmo quando os benefícios terminam. Eu quero ainda ler outro texto com você. Abra sua Bíblia lá em Marcos. Volta um pouquinho, Marcos 16. Finalzinho de Marcos. As mulheres que foram citadas nesse primeiro texto que a gente leu. Eu quero ver ainda com você a atitude dessas mulheres.
Um foi buscar o corpo de Jesus pendurado, envolveu em pano novo, leva para o sepulcro novo, onde não tinha sido colocado ninguém, um investimento financeiro, de tempo, de risco de vida até, por amor a Jesus. Agora olha essas mulheres, Marcos 16, versos de 1 a 6. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas. Compraram, diga comigo, compraram. Um investimento em quem não pode devolver nenhum benefício a você. Compraram aromas. Por que o texto faz questão de dizer compraram? Para irem ungir o corpo de Jesus. Ungir o corpo. Ungir o corpo. Não era agora o corpo vivo, como naquele jantar, quando ela derrama o seu perfume sobre Jesus. Mas era agora ungir o corpo. O corpo não pode fazer nada por você. Está disposto a investir no corpo? Você está disposto a gastar com o corpo? Você está disposto a abrir mão do seu tempo para ir ungir um corpo que já não pode fazer nada, entre aspas, por você? Verso 2: muito cedo, no primeiro dia da semana, logo de manhã, ao nascer do sol, foram ao sepulcro. Diziam umas às outras: quem removerá a pedra da entrada do sepulcro? Mas quando olharam, viram que a pedra, que era muito grande, já estava removida. As mulheres foram com os aromas até o túmulo de Jesus. Na mente delas, Jesus estava morto. Não foram buscar um milagre, não foram pedir uma bênção, não foram cobrar uma promessa. O que elas foram fazer? Elas foram honrar, elas foram amar quem não podia fazer nada por elas. Foram servir um Cristo que aparentemente não tinha nada mais para oferecer. Ainda que Jesus não ressuscitasse, e elas não estavam fazendo isso para ver Jesus ressuscitado ou para ser citadas na Bíblia, elas foram honrar a Jesus. Eu acho interessante que lá os judeus, eles têm um hábito diferente. Aqui, na nossa cultura, se leva flores para o túmulo, que no dia seguinte já está murcha. Lá eles levam pedras. E o entendimento deles é porque as pedras, elas permanecem lá, como um memorial de honra. E há até um fundamento bíblico para isso. Quando acontecia algo extraordinário num lugar, eles colocavam uma pedra para marcar aquele lugar, e eles colocavam um nome naquele lugar com a pedra que eles tinham deixado. Porque há um sentimento de honra. O que é que eu aprendo com isso? Esse é o teste de uma fé madura, irmão. Você continua adorando quando não sente nada, continua fiel quando não vê resposta, continua servindo quando ninguém da terra reconhece, continua amando a Jesus quando você não tem resposta da sua oração, você continua amando Jesus quando Ele não faz o que você quer, quando Ele não dá a bênção que você pediu. Você continua amando Jesus quando as coisas acontecem contrário ao que você esperava? Ou você diz: amaldiçoa esse teu Deus e morre, porque esse Deus não me serve mais. Esse Deus tinha uma utilidade que era me abençoar. A gente tinha muita coisa que Ele deu, agora Ele resolveu tirar da gente. Eu não quero um Deus desse não. Um Deus que me deixa passar uma dificuldade, um Deus que me deixa sofrer, um Deus que não me socorre, um Deus que permitiu meus 10 filhos morrerem. Eu não quero um Deus desse. Eu quero um Deus que me sirva. Eu quero um Deus que me abençoe. Eu já vi cristãos falarem: como não servir um Deus desse? Porque foi abençoado.
Recebi uma bênção. Como não servir um Deus maravilhoso desse? Serve a Ele por causa dos benefícios que recebe. O que eu quero com essa mensagem é que a sua fé amadureça, que você ama Jesus, independente do que esteja acontecendo. Ame a Jesus, ainda que as coisas não saiam do seu jeito. Continue amando a Jesus. Essa é a lição que nós temos que aprender nesses textos que a gente está lendo. Quando só segue Jesus pelos milagres, você ainda não aprendeu a amá-lo de verdade. Eu quero ler agora com você o versículo de 4 a 6 de Marcos 16. O texto diz: mas olhando, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem sentado à direita, vestido com um manto branco, e ficaram espantadas. Era um anjo que estava lá. Ele lhes disse: não vos assusteis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado, e já ressurgiu, não está aqui, vede o lugar onde o puseram. Elas chegaram ao sepulcro, esperando ver um cadáver, ver um corpo morto, para que elas pudessem honrar e ungir, mas elas encontraram um Cristo vivo. Quem permanece fiel no sábado do silêncio, pode receber uma notícia maravilhosa, extraordinária, no domingo da ressurreição. Mas você precisa permanecer fiel, quando parece que Jesus não vai fazer nada a seu respeito. Permaneça fiel a Ele. Esse é um amor sem recompensa. Ame quando Ele não vai oferecer nenhum benefício para você. E na verdade, Jesus disse assim: olha, busque em primeiro lugar o reino de Deus, e essas coisas que eu falei agora serão acrescentadas a vocês: comida, vestida e bebida, apenas. Um homem chega para Jesus e diz: Senhor, eu vou te seguir para onde o Senhor for. E Jesus disse: as aves do céu têm ninho, as raposas têm os seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Ou seja, por me seguir, eu não vou te dar recompensa só porque você está me seguindo. Aquele texto que ele diz assim: olha, não há quem tenha deixado pai, mãe, filho e qualquer coisa por amor de mim, casas e tudo, receba 100 vezes mais. Mas esse 100 vezes mais é porque no reino de Deus, na família de Deus, tudo se compartilha. Então você vive a bênção que Deus também derramou sobre a vida do seu irmão. Você tem casas para ir, você tem lugar para ir. Você tem pessoas que Deus colocou na tua vida. E aí a Bíblia diz assim: ainda a vida eterna. Mas Ele não promete a você riqueza porque você segue Jesus. Quem ofereceu riqueza em troca de adoração não foi Jesus, foi Satanás. Então eu quero que você entenda que quando as coisas não saírem do seu jeito, continue amando Jesus. Quem ama Jesus no escuro, pode esperar que um dia vai ver que o Senhor vai recompensar a sua fé. Pode até não ser aqui na terra, porque muita gente morreu sem ser recompensado aqui. Paulo foi degolado. Outros morreram atravessados com flechas. Ah, mas irmão, quando chegar lá no céu, como um Lázaro que seguia Jesus, mesmo passando dificuldades aqui na terra, mas estava no céu, no seio de Abraão, e a Bíblia diz sendo consolado. Então entenda isso, há uma recompensa guardada para você, e Paulo diz que a recompensa para nós está guardada, a qual o justo juiz nos dará naquele dia. Tem uma recompensa para você lá no céu guardada que ninguém pode tomar, onde o ladrão não entra nem rouba, aonde o ferrugem não consome. Há uma recompensa para você que o olho não viu, o ouvido não ouviu e nunca subiu ao coração do homem. São as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam, que você vai receber tudo. Deus não fica devendo nada para ninguém. Você vai receber essa recompensa lá no céu. Amém ou não amém? Então, enquanto não acontecer aqui, querido, fique em paz. Ame a Jesus, sem esperar que Ele faça coisas em sua vida. Continue amando a Jesus, seguindo a Jesus. Talvez você esteja servindo a Ele sem ver nenhum retorno agora, orando sem ver resposta da sua oração. Você continua amando Jesus, você continua seguindo a Ele, você permanece mesmo quando você não entende, você continua
Quem honra Jesus no silêncio será impactado quando ver a voz dele. O texto, eu não li esse texto, mas tem um texto que Maria está chorando e diz assim: levar o corpo dele. E Jesus mesmo vem e aparece para ela. Ele diz: por que você está chorando? E ela, com os olhos cheios de lágrimas, nem consegue olhar. E diz assim: quem é? Porque você sabe quem levou o corpo dele? E aí Jesus fala o nome dela, diz Maria. Quando ele fala Maria, ela diz: só tem uma pessoa que me chama assim. Quando ela levanta, aí ela quer abraçar Jesus. Ele diz: não, calma. Se você me segurar agora, eu não saio daqui, porque eu sei que você é intensa. Irmão, ainda que não estejam acontecendo coisas em sua vida, ame a Jesus. Continue amando a Jesus, seguindo a Jesus, servindo a Jesus. Multidões queriam Jesus quando ele multiplicava pão, mas poucos queriam Jesus quando ele foi para o túmulo. Hoje continua igual. Muitos querem a mão dele, aquilo que ele dá, mas poucos têm um coração que ama Jesus, independente do que esteja acontecendo. Vamos ficar de pé? Quero convidar o pessoal do louvor aqui. Quem ama Jesus pelo que ele pode fazer, está buscando o que as suas mãos têm para oferecer. E, irmãos, o cinismo era tão grande para a multidão, que após Jesus dizer assim: olha, vocês me buscam por causa do pão que eu dei a vocês. Aí eles dizem assim: Senhor, nossos pais comeram o maná no deserto. Ó, o assunto deles. Faz algum sinal aí, faz um milagre aí. E Jesus diz: nenhum sinal será dado a vocês. Geração incrédula e perversa. Aqueles que buscam as mãos podem ser chamados de incrédulos e perversos, porque só querem aquilo que Jesus pode oferecer. Mas quem ama Jesus por quem ele é, busca seus pés. Aquela mulher vem, derrama um perfume, irmãos, muito caro, nos pés de Jesus. Ela não estava buscando o que Jesus podia fazer por ela. Ela estava adorando a Jesus por quem ele é. Pense nisso. Você ama Jesus, você continua amando a Jesus, ainda que ele seja contrário a você. E se ele não abrir a porta para você, você continua fiel. E se ele ficar em silêncio, você continua adorando a ele. E se ninguém notar você, você continua servindo, continua seguindo Jesus, porque os que permanecem, irmãos, vão ver depois o milagre que ele vai fazer. Mas não sirva Jesus só porque ele faz algo por você. Ame a Jesus por quem ele é, digno de honra, de glória, de adoração. Deseje tanto a Jesus, que mesmo quando parecer que ele não pode fazer nada por você, você ainda o queira.